Olá a todos, é um prazer estar novamente com vocês. Vamos dar início à nossa segunda unidade da disciplina Legislação Aplicada à Logística. Nessa segunda unidade abordaremos o direito do trabalho. A ideia da matéria Legislação Aplicada à Logística como um todo é trazer conceitos, trazer noções de direito que seriam mais importantes para o curso de logística. Então, na unidade 1 nós introduzimos conceitos essenciais ao mundo jurídico e na nossa unidade 2 nós vamos trabalhar com direito do trabalho, para em seguida na unidade 3 trabalhar com direito tributário. No direito do trabalho nós vamos trabalhar com conceitos, fontes, sujeitos e princípios. Daremos início aqui, eu queria que vocês acompanhassem na aula 2, no terceiro slide. Temos aqui, direito do trabalho, o nosso conceito básico. Seria o que? É um ramo do direito que aborda o conjunto de princípios e normas legais e extralegais que disciplinam as relações individuais e coletivas do trabalho subordinado. Para abordarmos propriamente esse conceito, nós vamos falar inicialmente de fontes, de onde surge o direito do trabalho. Na aula anterior, nós falamos que o direito do trabalho seria estaria inserido no campo do direito privado, ou seja, ele trata de relações entre iguais. A relação entre o empregado e o empregador não é uma relação em que haja subordinação política, embora o empregado possa ser visto como hipossuficiente, ou seja, a parte mais fraca na relação de emprego. Até porque o patrão, o empregador, ele detém o poder econômico. Mas não há subordinação política. Então, é relação entre iguais, relações de coordenação, direito do trabalho se insere no direito privado. Fontes do direito do trabalho. O termo fontes vem do latim fons, está aqui no nosso slide, que significa origem, nascedouro. Quer dizer de onde vem, de onde surge o direito do trabalho. E aí nós vamos ter duas espécies de fontes. Fontes formais e fontes materiais. As fontes formais estariam relacionadas aqui ao modo como o direito se exterioriza, o modo como ele se apresenta. Se ele é lei, se ele é convenção coletiva de trabalho, se ele é acordo coletivo, se ele é tratado, o que quer que seja, o modo como ele se apresenta, como ele se exterioriza. E as fontes materiais estariam relacionadas ao fato, ao evento que deu origem a essa fonte formal. Por exemplo, numa greve. Surgiu a greve, aquele evento de diversas greves que surgiram, fomentaram o legislador a ter que alterar a legislação, a ter que criar o direito de greve. Quer dizer, se pensarmos no contexto da segunda geração de direitos que vimos na aula anterior, os direitos sociais, aqueles trabalhadores que vieram do feudo e que foram empregados dos burgueses, que esses burgueses passaram a explorá-los, eles se sentiram insatisfeitos e passaram a grevar. Então, aquela greve não tinha uma lei que respaldasse aquilo, não era um direito. Então, de tanto haver aquele fenômeno, aquele evento social, forçou o legislador a regular, a normatizar aquela situação, a criar o direito de greve. Então, pensou em fonte material, eu penso num evento, num fato social que deu origem à fonte formal. As fontes formais, queria que vocês passassem para o próximo slide, se dividem em fontes autônomas e heterônomas. Basicamente, o que devemos ter em mente para diferenciar fonte autônoma e fonte heterônoma do direito do trabalho seria o quê? Seria a ideia de que a fonte autônoma provém das partes envolvidas na relação trabalhista. Um acordo coletivo, uma convenção coletiva, essas normas trabalhistas, elas são criadas pelas próprias partes, patrão e empregado, ou sindicato dos patrões ou sindicato dos empregados, ou sindicato dos trabalhadores e a empresa. Essas diferenças entre convenção coletiva e acordo coletivo a gente vai ver mais adiante. E fontes heterônomas, elas provêm a autoria dessas fontes geralmente vem do Estado e não integra na composição da criação dessa norma as partes envolvidas, nem o empregador, nem o empregado. Daí serem chamadas de fontes heterônomas. No texto aqui do slide nós temos fonte heterônoma é quando a norma provém de fontes em cujo contexto as partes que compõem a relação trabalhista não estão envolvidas. Exemplos: Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária, Ministério Público, convenções trabalhistas firmadas por meio de tratados, sentença normativa. A ideia, gente, nesse curso de legislação aplicada à logística, não é que ninguém saia daqui um profissional do direito, um advogado, mas é que vocês tenham noções para que possam procurar resguardar, proteger seus direitos e atuar dentro da matéria, dentro do trabalho da logística,
podendo resguardar esses direitos, proteger esses direitos. Então, passemos aqui para o nosso próximo slide, exatamente para diferenciar acordo coletivo e convenção coletiva. Basicamente, eu coloquei o texto aqui da CLT, o artigo 611, o caput e o artigo 1º. O que seria caput? Caput é cabeça. Quando eu tenho o artigo 611, tudo que vier depois do termo artigo 611 é o caput. E aí, e parágrafo 1º do artigo 611 também. Basicamente, convenção coletiva seria o quê? Convenção coletiva está relacionado a uma pactuação, a um acordo feito pelo sindicato que representa os empregados, o sindicato laboral, e pelo sindicato que representa os empregadores, os patrões, sindicato patronal. Então, eles estabelecem normas que vão reger a relação daquela categoria. Por exemplo, o Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Teresina. Ele vai firmar um acordo com o sindicato dos proprietários de escolas particulares para reger a relação desses professores. A isso nós chamamos de convenção coletiva de trabalho. Vejam bem, quem pactua são dois sindicatos. O sindicato que representa a categoria dos empregados, o sindicato laboral, e o sindicato que representa a categoria dos empregadores, dos patrões, o sindicato patronal. O acordo coletivo seria diferente. O acordo coletivo estaria relacionado a uma relação, estaria relacionado a uma pactuação entre o sindicato dos trabalhadores e a categoria, aliás, e a empresa e uma empresa. Então ele tem uma abrangência menor. Um acordo coletivo que envolva os profissionais da área de enfermagem, ele é firmado entre quem? Ele é firmado entre o sindicato dos enfermeiros e uma empresa, e um hospital. Então ele só vale para aqueles enfermeiros que trabalham naquele hospital. Porque foi um acordo pactuado entre o sindicato e aquela empresa. Ele tem uma abrangência menor que uma convenção coletiva que abrange toda a categoria. Princípios de direito do trabalho. Basicamente, os princípios de direito do trabalho têm duas funções. Eles têm uma função informativa e uma função supletiva. Se existir lacuna, se não existir uma norma trabalhista aplicável a um determinado caso, eu vou buscar respostas, vou buscar uma solução num princípio. Ele supre a ausência de norma. E tem uma função informativa. Se houver dúvidas acerca da interpretação da norma trabalhista, eu busco esses princípios. Eu colacionei aqui, eu elenquei aqui, nos dois próximos slides, os principais princípios do direito do trabalho. Indubio pro misero é um termo do latim que significa na dúvida em favor do mais fraco, ou na dúvida em favor do trabalhador. Ele vai de encontro a uma regra do direito civil, a uma regra que vale para todo o restante do direito, que é a regra do ônus da prova. O que acontece? Se eu alego algo, quem tem que provar? Aquele que alega. Eu que aleguei, sou eu que tenho que provar. No direito do trabalho, inverte-se o ônus da prova. Quem deve provar é o empregador, não o empregado. Por quê? Porque ele é a parte mais fraca. Ele é chamado de a parte hipossuficiente. Então, eu aplico o indúbio pro misero, para dar vantagens para o trabalhador. Vejam bem, embora eu tenha dito que direito do trabalho é direito privado, relação entre iguais, o trabalhador é inferiorizado do ponto de vista econômico em relação ao seu patrão. Ele é hipossuficiente. Então, o que a Justiça do Trabalho faz? Se eu tratasse eles que são diferentes do ponto de vista econômico como iguais, eu estaria sendo injusto. Então, eu dou vantagens para o trabalhador para que ele se coloque no mesmo patamar do patrão. A Justiça do Trabalho faz isso. Assim como a Justiça do Consumidor, o consumidor em relação à empresa, ele é inferiorizado. Então, a lei, toda a legislação consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, eleva o consumidor para ser mais justo. Eu trato desigualmente para igualar. Isso vem do pensamento aristotélico. Tratar igualmente os iguais e tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Ou seja, eu vou desigualar, vou tratar desigualmente, eu vou agir discriminatoriamente, uma discriminação positiva, para equalizar, para torná-los iguais. Pois bem, princípio da norma mais favorável. Nós falamos há pouco sobre convenção coletiva e acordo coletivo. Imaginemos que uma empresa firmou um acordo coletivo com a sua categoria de empregados. A lei determina, por exemplo, que licença maternidade seja de 3 meses. Mas naquela empresa firmou-se esse acordo coletivo de que a licença maternidade vai ser de 6 meses, o dobro.
O que acontece? Se houver uma divergência legal acerca da questão licença de maternidade, privilegia-se a norma mais favorável. Porque esse é o objetivo da Justiça do Trabalho, dar vantagens para o trabalhador. Se eu tenho duas normas, aquela que for mais prejudicial vai ser descartada e eu aplico a norma mais favorável. Dando seguimento, nós vamos ver aqui condição mais benéfica, que está no mesmo contexto da norma mais favorável, né? Se eu tenho duas situações, eu vou aplicar aquela que é mais benéfica para o trabalhador, então como são bem parecidos, não necessita de maior explicação. Nós vamos entrar aqui no irrenunciabilidade ou indisponibilidade. Está no artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil. O que seria irrenunciabilidade ou indisponibilidade? O trabalhador não pode abrir mão de seus direitos. Imaginemos que eu faço um acordo, um contrato de trabalho com o meu patrão e digo que não tenho interesse em assinar carteira. Porque eu não quero perder, não quero que seja descontado do meu salário os recolhimentos de INSS, por exemplo. Mesmo que eu assine esse acordo, mesmo que eu esteja plenamente satisfeito com a relação trabalhista desse modo, sem assinatura de carteira, eu não posso, são direitos indisponíveis, eu não posso abrir mão desse direito. Então o que acontece? Se eventualmente eu quiser entrar com uma ação na justiça, mesmo o patrão municiado desse documento dizendo que eu abri mão ou do direito de vale ou da assinatura de carteira, como é um direito indisponível, ou seja, um direito de que eu não posso abrir mão, é irrenunciável, esse direito vai continuar valendo. Ainda vou poder pleitear a proteção a esse direito, a qualquer tempo. Primazia da realidade. Eu coloquei aqui um exemplo que vai facilitar melhor a explicação desse princípio. Contrato de prestação de serviço e contrato de trabalho. Imaginemos que eu sou vendedor de uma empresa farmacêutica. Eu viajo vários estados do país para vender produtos farmacêuticos. E meu patrão não quer me pagar como vendedor, carteira assinada, todos os direitos que eu teria, que eu faria jus. Ele pede para que eu abra uma firma, pessoa jurídica, de prestação de serviço. E eu insiro essa firma no conselho das empresas de prestação de serviço. Então o que acontece? Ele quer mascarar uma relação que é de contrato de trabalho, que é uma relação de emprego, por uma relação de prestação de serviço. No direito do trabalho, não importa o que está documentado, vai importar o que era real. Não importa se eu firmei um contrato dizendo que era prestação de serviço e de fato eu era vendedor empregado. Então, isso é o que prediz o princípio da primazia da realidade. Se houver dúvidas entre uma relação que foi inventada, mascarada para forjar uma outra, prevalece a outra, a verdadeira, a que era travada de fato entre as partes. Por último, nós temos aqui o conceito de empregado. Está no artigo 3º da CLT. Vamos ver aqui no nosso penúltimo slide, da aula 2. Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual ao empregador sob a dependência deste mediante salário. Eu sublinhei alguns pontos aí que vão elucidar, vão definir os atributos da relação de emprego. Uma relação de emprego, ela é pessoal, daí o termo pessoa física lá, ou seja, ela é personalíssima ou intuito persona. Intuito persona é um termo do latim que se refere em razão da pessoa. Por que a relação de emprego é pessoal? Eu sou empregado de uma empresa, eu não posso, a meu bel prazer, dizer, por exemplo, que vou mandar o João realizar o trabalho naquele dia porque eu não estou a fim de ir. É possível isso? Não. Então a relação de emprego é pessoal. De natureza não eventual, ou seja, não eventualidade. Ela é uma relação de permanência, não é esporádica. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma empregada doméstica e tenho uma diarista. A empregada doméstica realiza uma relação não eventual, ou seja, não é esporádica. Ela não vem uma semana e depois eu combino com ela outro dia de vir, ela tem um dia e horário certo para vir. E só é relação de emprego quando ela está relacionada à atividade fim da empresa. Eu tenho uma empresa de fabricação de carros e eu contrato um funcionário da área de montador. Ele vai ser um montador do veículo. Então, para que haja não eventualidade, ele também tem que estar relacionado à atividade fim da empresa. Onerosidade. Onerosidade
está aqui, mediante salário, remuneração. Então o que acontece? Você não trabalha de graça. Não é uma atividade ligada à benemerência, a uma atividade caritativa. Imaginemos o seguinte. Digamos que eu realize todos os fins de semana, sábados e domingos, uma atividade de caridade num hospital de crianças com câncer. Então, todos os sábados e domingos eu me dirijo a esse hospital e o hospital me custeia o meu deslocamento. Ele me dá um lanche lá e me dá o deslocamento. Isso vai ser suficiente para caracterizar a onerosidade? Não. Onerosidade é que eu trabalho com a intenção de receber aquele salário. Ou seja, a minha intenção ao trabalhar é receber a contraprestação remuneratória, o meu salário. Por último, nós vamos ter o que? Subordinação. Subordinação seria o quê? O indivíduo, o empregado, vai estar submetido à ordem do seu empregador, ao seu poder de direção ou poder de mando. Pessoal, isso quer dizer que o empregador possa me mandar fazer o que eu quiser porque ele está me pagando? Não. Isso aí vai implicar, inclusive, em situações de assédio moral no ambiente de trabalho. O que ele pode me requerer ou me mandar fazer está relacionado à atividade para a qual eu fui empregado. Então, eu sou subordinado, ele tem um poder de direção em relação ao trabalho que eu vou realizar. Ele pode dizer, Francisco, você vai dar aula no dia tal, horário tal, você vai dar aula da matéria tal, quer dizer, está limitado. Ele não pode dizer, por exemplo, você vai fazer um discurso para mim porque eu vou fazer um discurso de formatura. Ele não pode me obrigar a fazer atividades alheias àquelas para as quais eu fui contratado no caso de professor. Então isso implica no conceito de subordinação. Então, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação são os atributos que compõem o conceito de empregado. Qualquer relação que não seja pessoal, ou seja, que possa ser realizada por mim ou por terceiro, que seja eventual, ou seja, que seja esporádica, que eu possa realizar em qualquer horário, eu que decido, que não seja onerosa, ou seja, que eu não recebo, que eu não tenho intenção de receber uma prestação remuneratória. E que não seja subordinado, ou seja, a pessoa para quem eu faço o trabalho não dite as regras de como eu trabalho, ou do que eu devo fazer, não direcione o meu trabalho, se não tem pelo menos uma dessas características, não é relação de emprego. É outra coisa. Pode ser prestação de serviços, pode ser qualquer outro tipo de relação. Só é relação de emprego se houver pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Então, gente, por hoje, nós encerramos mais uma unidade, mais um módulo. Eu sei que foi bem rápido. Vocês têm um material apostilado para aprofundamento, que são noções gerais, para que vocês possam poder acompanhar de forma com maior desenvoltura o restante do assunto. Passaremos na próxima aula para direito tributário. Obrigado.